Bom dia! Graça e paz para todos os filhos amados de Deus. Estamos aqui novamente nessa manhã com uma palavra de Deus para confortar teu coração, para te motivar, para te encorajar. E eu quero te desejar um dia abençoado, né? Não deixe de dar o seu like, dá um joinha aí. Seja um agente de Deus para essa geração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus conta com você como um agente de mudanças, como um agente de transformação nesse tempo. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra. Então nós precisamos ser usados por Deus para levar o evangelho a quem precisar, tá? Dê o seu like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e Deus vai estar te abençoando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Ai, a Bíblia toda, né? Uma palavra de fé. Nós vivemos assim, quando lemos a palavra de Deus, nós falamos sobre fé o tempo todo. E eu quero falar em especial de Hebreus, capítulo 11, até mesmo porque é um livro conhecido por muitas pessoas, né? Mas assim, é muito interessante que em Hebreus capítulo 11 a gente fala sobre os heróis da fé. De homens que viveram momentos espetaculares, momentos assim inacreditáveis, que você fala assim, meu Deus, se fosse eu, será que eu teria condições de viver essa ousadia que esses homens tiveram? E aí eu fico pensando, eram homens e mulheres simples como nós. Se eles puderam, nós podemos também. Como eu digo, nós somos filhos e somos co-herdeiros de Cristo. Então, se eles tiveram condições de fazerem coisas extraordinárias, porque tiveram fé, imagine eu e você. Então, Deus conta com a gente para nós começarmos a trazer à existência aquilo que Ele plantou dentro da gente. Então, nós vamos ler 2 versículos hoje, tá? Versículo 1 de Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ai, gente, olha só que tremendo o que a gente aprende aqui no livro de Hebreus, com a carta escrita aos Hebreus através de Paulo. Ele começa dizendo o seguinte, que a fé é você ter certeza de algo que não existe, mas algo que você espera. Você traz pela sua fé algo que não existe no natural, você traz à existência. O que é isso? Significa que nós somos seres humanos que temos fé, mas podemos muito bem canalizar a nossa fé para vários âmbitos e vários locais, né? Podemos canalizar a nossa fé para o negativo, como podemos canalizar a nossa fé para o positivo. Olha, Andresa, como assim canalizar a fé para o negativo e positivo? Simples. Você pode crer em tragédias, você pode crer em maldições, você pode crer que tudo vai dar errado, você pode crer que o ano que está se aproximando vai ser tão ruim ou pior que o ano que você está vivendo, entendeu? Isso é você canalizar a sua fé para algo negativo. E você pode canalizar a sua fé para coisas positivas, tipo, eu vou conseguir alcançar coisas maiores, eu vou conseguir vencer nas áreas que eu estou sendo desafiada, eu vou conseguir alcançar projetos e sonhos extraordinários de Deus para minha vida, eu vou conseguir alcançar promessas que eu já recebi há muitos anos atrás e Deus vai fazer acontecer.
E diversas situações que a gente poderia aqui falar. Então, assim, você decide onde você vai canalizar a tua fé. Você decide, é você que decide. Eu já vi pessoas que vivem murmurando, reclamando, e depois falam assim, nossa, pra mim nada dá certo. E eu já virei pra pessoa e falei, mas como que algo vai dar certo na sua vida se você só reclama, cara? Se você só vive murmurando, você está canalizando a sua fé para as coisas ruins, para as murmurações, entendeu? Então a gente precisa pensar aonde a gente vai canalizar a nossa fé. Você tem fé, só que depende para onde e em que você vai canalizar essa fé que você tem, porque você vai trazer a existência sim. Tem uma situação muito interessante no livro de Jó, que eu já comentei aqui em algum outro vídeo, que foi sobre o medo. Que Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Perdeu os filhos que ele tanto amava, perdeu suas posses, perdeu sua... Ele ficou doente. Ele só não perdeu a vida porque Deus não permitiu. Mas sabe qual foi uma fala de Jó que me chamou muita atenção? Quando ele diz assim, aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Olha só, Jó, ele canalizou a fé dele em algumas situações que traziam medo para ele. E aquilo veio acontecer na vida dele. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Cuidado para onde você canaliza a tua fé, tá? Cuidado em quem você tem fé. Ah, eu tenho fé no emprego em que eu estou e porque eu trabalho em determinada área e de repente essa empresa fecha. Não foque a sua fé em pessoas. Não foque a sua fé em situações. Não foque a sua fé no governo. Não foque a sua fé nas coisas que estão acontecendo ao teu redor. Foque a sua fé em Deus. Porque Ele é a única pessoa capaz de cumprir o que prometeu. Ele é a única pessoa capaz de não se arrepender do que Ele falou, do que Ele disse. Entende? E aí, a palavra diz que eu trago à existência. Quando eu exerço a fé, eu trago à existência aquilo que não existe. Aquilo que não está aqui no natural. Então, assim, seja coisa boa, coisa ruim, eu trago aquilo à existência. Mas aqui em especial, Paulo está falando dos heróis da fé. De homens que andaram em fé, mas canalizaram a sua fé em coisas boas, canalizaram a sua fé em coisas positivas, canalizaram a sua fé em coisas reais, em coisas que seriam bênção, entende? E aí, no versículo 6, ele diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque se eu não creio que Deus pode mudar a história da minha vida, é como se eu dissesse para Deus que Deus ele é insuficiente. Sabe? Imagina só o seu filho olhar para você e falar, pai, eu não acredito em você. Você vai se sentir como? Você vai se sentir péssimo, você vai se sentir mal, você vai se sentir um incapaz, uma pessoa insuficiente. Cara, meu filho não acredita em mim. E aí, Deus ele fica entristecido. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando. Se você não tiver fé, Deus fica entristecido com você. Deus ele se entristece quando você não exerce a sua fé nele. Tipo, algo ruim pode estar acontecendo na minha vida e eu falar assim, Deus, os médicos disseram que não é possível mais, que isso não tem como acontecer, mas eu creio que o Senhor pode mudar as circunstâncias. Olha, a gente recebeu um comunicado do governo que as coisas vão acontecer assim no próximo ano, mas eu creio que na minha vida vai ser diferente. Olha só, Deus ele se alegra com isso, quando confiamos nele. Confia em Deus. E aí diz o seguinte, por quê? Porque ele entende o seguinte, que quem se aproxima dele, né, no caso de Deus, precisa crer que ele existe e ele recompensa aqueles que os buscam. Então, assim, gente, eu falo que caminhar com Deus
é a coisa mais linda do mundo. Porque assim, eu sou muito mais abençoada quando eu caminho com Deus do que quando eu caminho com as minhas próprias pernas. Eu aprendi isso na minha vida há 20 anos atrás. E eu falo que de todas as decisões que eu já tomei na vida, essa foi a melhor decisão. Porque eu aprendi que eu sou filha, e filha de um Deus bondoso, filha de um Deus poderoso, filha de um Deus que me ama e que tudo que Ele quer para mim é o meu bem. Então, quando o meu Deus diz não, não é porque Ele não se importa. Muito pelo contrário. É por Ele se importar que às vezes Ele vai dizer não. E aí, eu creio que Ele é bom. E por eu crer que Ele é bom, Ele me recompensa. Me recompensa todos os dias com o favor dEle, com a graça dEle. Amém? Então que você possa exercer sua fé, mas direcione a sua fé para o lado correto. Direcione sua fé para Deus. Direcione sua fé não para as reclamações, murmurações. Direcione a sua fé para palavras de entusiasmos, palavras de uma pessoa que crê num Deus que é grandioso. Amém? Que Deus abençoe seu dia e que você tenha um fim de ano extraordinário. Que Deus te abençoe, querido.